Meus irmãos, sem mais delongas, capítulo 7, a partir do versículo de número 20. A leitura que eu vou fazer é um pouco extensiva, mas se faz necessário para que haja compreensão dos irmãos o que nós iremos ministrar no dia de hoje, tá bom? Está aqui na tela também, se não estiver, vou fazer a leitura aqui que eu tenho em mãos. Se você puder, me acompanhe nessa leitura, porque será de grande valia para você compreender a mensagem. Está escrito assim: e os filhos de Efraim são Sutela e Bered é o seu filho, e Taate é o seu filho, e Eliada é seu filho, e Taate o seu filho, e Zabade seu filho, e Sutela também seu filho, e Ezer e Eliade. Diga comigo, Ezer e Eliade, cujos homens de Gate que nasceram naquela terra os mataram, porque eles desceram para roubar o seu gado. E Efraim, que é pai deles, pranteou muitos dias, e os seus irmãos vieram lhe consolar. E quando ele conheceu, deitou, coabitou com a sua esposa, ela concebeu e deu à luz a um outro filho, e ele chamou o seu nome Berias. Diga comigo, Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E a sua filha foi Sierá, que edificou Bet-Horon de baixo e também a Bet-Horon de cima. Edificou também a Uzem-Sierá. Refa foi o seu filho. Diga comigo, Refa. Mais uma vez, Refa. Refa foi filho de Berias, tá? Foi filho de Berias. E também o filho de Refa foi Rezefe. Rezefe, filho de Refa. E Tela foi filho de Rezefe. E Taã foi filho de Tela. E Ladã foi o filho de Taã. Diga comigo, Ladã. Amiúde foi filho de Ladã. E Elisama foi filho de Amiúde. E Num foi filho de Elisama. E o filho de Num foi Josué. Diga comigo, Josué. Até aqui chega de nomes difíceis, né? É isso aí. Lemos um texto não tão comum em leitura em público. É um texto complexo para se entender, para se compreender, até porque fala de árvore genealógica. Quando nós estamos lendo a Bíblia de carreirinha, a fim de a ler ela por completo, texto como esse nós costumamos pular, porque achamos que nada vai nos edificar, que não existe nenhuma mensagem de Deus para nós e não tem nenhuma lição que nós venhamos levar para a vida em um texto como esse. Mas a Bíblia, num todo, ela é a palavra de Deus, e na condição de palavra de Deus, o Senhor fala conosco nos mínimos detalhes, através de uma pontuação, através de uma vírgula, até de uma interrogação. Se nós lermos a Bíblia com a sensibilidade do Espírito Santo em nosso espírito, o Senhor, através de coisas minuciosas, tem o poder de ministrar em nosso coração e falar a nossa alma e nos dar direcionamento. Logo, um texto complexo, complicado de se entender como esse, existe aqui uma mensagem tão profunda que eu tenho por certo que, se nós estivermos com o nosso coração aberto e com a alma sensível para sermos ministrados por Deus, eu tenho certeza que o Senhor pode falar ao seu coração, te levar a uma mudança de vida e também te levar a uma cura na sua alma, que você jamais será o mesmo. Até porque esse texto fala a respeito da árvore genealógica de Efraim. Diga comigo, Efraim. Efraim foi filho de José. José que foi filho de Jacó. Jacó foi filho de Isaac. Isaac foi filho de Abraão. Estes citados são patriarcas e todos eles deixaram legados extraordinários. Por exemplo, Abraão deixou um legado de fé e está na categoria dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo de número 11, como o pai da fé. Isaac, por sua vez, também deixou um legado de riqueza e de prosperidade, porque Isaac habitou em uma terra por nome de Gerá. Gerá só no nome, mas na verdade não gerava nada. Era uma terra de escassez e de sequidão. Mas a Bíblia diz que Isaac semeia naquela terra
e Deus o faz prosperar sobremaneira que até o rei da terra marca uma reunião com Isaac e lhe faz uma proposta dizendo: olha, Isaac, você já se tornou mais rico do que eu. E nessa terra aqui tem espaço apenas para 2 ricos. Eu sou o rei dela, então eu lhe convido a se retirar dela. Então Isaac, quando morre, deixa um legado de riqueza e de prosperidade. Este legado recai sobre a vida de Jacó, que por sua vez também vai deixar um grande legado, mas não conforme o significado do seu nome ou as conturbações da sua vida. Um dos significados do nome de Jacó é aquele que agarra o calcanhar, porque faz luz ao seu nascimento, jus ao seu nascimento, que nasce agarrando o calcanhar do seu irmão, e dentro da interpretação da cultura judaica, ele estava agarrando o calcanhar de Esaú, a fim de puxá-lo para trás, sobressair, nascer primeiro e receber a bênção da primogenitura. Então, Jacó é aquele que agarra calcanhar e ficou conhecido como enganador, suplantador e enrolado. E a vida de Jacó parece que refletiu no nome que ele recebeu. Ele enganou seu irmão, Esaú, ele enganou o seu pai, enganou também o seu tio Labão. Mas o legado que ele deixa não é conforme as suas práticas errôneas de enrolar, de enganar e de suplantar. O legado que ele deixa é após ele ter um encontro com Deus no Val de Jaboque, depois dele estar cansado de tudo. Cansado de enganar, de enrolar, de ser enganado também, porque ele foi enganado pelo seu tio. Ele está cansado, cansado fisicamente, cansado na sua alma, que está cheia de angústia. Ele deita no deserto, coloca uma pedra como travesseiro e ele tem uma visão. Nessa visão, ele vê uma escada que sai da terra, toca nos céus. Anjos sobem, anjos descem, anjos sobem, anjos descem. E na alva, no amanhecer, o anjo do Senhor lhe aparece. Teofanicamente, o anjo do Senhor ali está em letra maiúscula, fazendo referência às aparições de Cristo no Antigo Testamento. Aquele anjo não era o anjo comum, era o próprio Deus na pessoa de Cristo personificada no anjo. Jacó entende e o agarra. E Jesus diz: me larga, Jacó, não te largo. Me deixa, Jacó, não te deixo. Jacó, pare de lutar comigo, não paro. O que tu queres que eu te faça? Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor mude a minha sorte. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Qual é o seu nome? E Jacó, cansado de enganar, se passou por Esaú. Ele fala: não vou te enganar não, porque o Senhor não tem como enganar. Eu sou Jacó. Eu enganei, eu suplantei, eu enrolei todo mundo até hoje, mas eu quero a minha vida mudada. Pois bem, como príncipe, você está lutando com Deus e está prevalecendo. A partir de hoje não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. O legado que Jacó deixa é um legado de príncipe. Esses legados de Abraão, fé, de Isaac, prosperidade, riqueza, e de Jacó, de príncipe, recai sobre os filhos de Jacó, principalmente sobre José, que se torna o mandatário do Egito, governador do Egito. Mas José tem uma história um pouco conturbada também. Há uma disfunção familiar na história de José, porque é um garoto com 13 anos de idade, 14, próximo aos 17 anos de idade, que tem de Deus sonhos. E os sonhos, ao contar aos seus irmãos, ele gera inimizade dentro da sua casa. Ele vê os seus feixes se destacando diante dos feixes dos seus irmãos. Ele vê o sol e a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. E ele, todo empolgado, conta os seus sonhos para os seus familiares. Ele não tem a interpretação dos sonhos. Quem interpreta os sonhos são aqueles que ouvem. Os irmãos, no dia do feixe se destacar diante deles, eles dizem: então, você está dizendo que será maioral entre nós? No outro dia, quando ele interpreta que o sol e a lua e 11 estrelas vai se prostrar diante dele, Jacó interpreta dizendo: então você está dizendo que os seus irmãos, eu e a sua mãe, vamos nos prostrar diante de você? Perceba algo interessante, né? O sonhador não teve a interpretação dos sonhos, mas quem ouviu os seus sonhos conseguiu interpretar. Mas essa não é a mensagem. Mas eles não sabiam o que José teria que passar para ser o que Deus queria que ele fosse, alcançar o que ele
iria alcançar e realizar o sonho que ele teve. A partir desse momento, José se tornou motivo de chacota e de zombaria pelos seus irmãos. José foi lançado dentro de uma cisterna. José foi vendido pelos seus irmãos. José se tornou escravo lá na terra do Egito. José, ele foi trabalhar como mordomo na casa de Potifar. Lá ele foi acusado de algo que ele não fez. Lá ele foi para a prisão. Depois ele foi esquecido pelo copeiro. E depois ele se tornou governador da nação mais potente do mundo na época. José não sabia o porquê, por causa dos seus sonhos, ele se tornaria motivo de chacota e de zombaria. Ele não sabia o porquê, por causa do seu sonho, ele seria lançado em uma cisterna. Ele não sabia o porquê, por causa dos seus sonhos, ele seria vendido como escravo. Não sabia o porquê, por causa dos seus sonhos, ele seria acusado de algo que ele não fez. Não sabia o porquê, por causa do seu sonho, seria lançado dentro de uma prisão. Por isso, quando ele é governador e casa com a filha de Potífera, Azenate, e Azenate lhe dá filhos, gera filhos com ele, os filhos de José vai receber de seu pai nomes conforme o seu passado, proféticos conforme o seu presente e proféticos conforme o seu futuro. O primeiro filho, ao pegar no colo, ele diz: meu filho, seu nome será Manassés. E ele mesmo fala o significado do nome do seu filho. Seu nome será Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai. Deus me fez esquecer, diga comigo, Deus me fez esquecer. Esse é o significado do nome Manassés. Pode ser que, ao revelar isso, José está dizendo: filho, eu não sabia que por causa dos meus sonhos eu seria motivo de chacota e zombaria. Não sabia que seria lançado na cisterna, não sabia que seria vendido como escravo, não sabia que seria acusado de algo que eu não fiz, não sabia que ia ficar na prisão. E por não saber, por um momento, eu deixei a minha alma desenvolver alguns sentimentos tóxicos. Eu deixei a minha alma desenvolver sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa. E isso foi muito prejudicial para mim. Mas hoje, entendendo que a chacota e a zombaria, entendendo que a cisterna, entendendo que ser vendido como escravo, entendendo que ser acusado de algo que eu não fiz, foi apenas um processo que me conduziu a realizar o sonho que Deus me deu e me tornar o que eu sou hoje, a minha alma está sarada. Seu nome é Manassés. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. O segundo filho, ele vai consagrar a Deus e diz: meu filho, seu nome é Efraim. Efraim quer dizer: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Diga comigo: Deus me fez crescer. Porque Efraim quer dizer isso, frutífero, próspero ou crescimento. Em outras palavras, José está dizendo: a terra que era para ser a terra da minha aflição, a terra da minha destruição, o lugar onde era para eu sofrer as maiores frustrações, decepções, a terra que era para eu me entregar à depressão e todas as doenças almáticas, a terra que era para ser o lugar da minha decadência, da minha falência. Deus inverteu o cenário, e ao invés de eu perder, fracassar, decair nessa terra, Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar, Deus me fez progredir, Deus me fez avançar. Perceba algo interessante aqui, que primeiro nasceu Manassés, Deus me fez esquecer, para depois nascer Efraim, Deus me fez crescer. Não nasceu primeiro Efraim, Deus me fez crescer, para depois nascer Manassés, Deus me fez esquecer. Primeiro ele esquece, depois cresce. Ele não cresce primeiro para esquecer depois. Primeiro ele esquece, depois cresce. O crescimento não vem antes, para depois vir o esquecimento. O esquecimento vem
depois vem o crescimento. Isso aqui é lindo, porque existem pessoas que talvez a sua vida está paralisada, está amarrada, está estagnada, não porque Deus não quer que você cresça, não porque Deus não quer que você seja frutífero, não porque Deus não quer que você seja próspero, é porque há situações mal resolvidas em seu passado que precisam ser revistas, precisam ser resolvidas para depois Deus fazer nascer na sua vida Efraim. Deus me fez crescer, Deus me fez próspero, Deus me fez frutífero. Primeiro, você precisa esquecer para depois Deus te fazer crescer. Primeiro, você precisa... E quando eu falo aqui em esquecer, não é você sofrer de amnésia, não é você não lembrar do que aconteceu, mas é você lembrar do que aconteceu e isso não te ocasionar mais dores, isso não te ferir mais, porque existem pessoas que por conta de feridas passadas, isso reflete no seu presente e está comprometendo o seu futuro, mas pode ser que Deus marcou esse dia apenas para dizer à sua alma, esquece que depois você cresce. Esquece que depois você cresce. Eu vou repetir até você entender. Esquece que depois você cresce. A sua responsabilidade no ano de 2026 é esquecer, porque a responsabilidade de Deus será em te fazer crescer. Eu vou um pouquinho mais além. A sua responsabilidade neste ano não é apagar a sua história do seu passado, mas é se curar daquilo que te feriu no passado, viver o presente, porque está comprometendo o seu futuro e Deus vai te ajudar a construir um futuro de glória, um futuro de sucesso, um futuro de vitória. Pegue na mão de alguém que está à sua direita, Pega na mão de alguém que está à sua esquerda, olhe para ele, olhe para ela, chacoalhe a mão dele e dela, chacoalha. E diga assim para ele e para ela, Deus te trouxe aqui hoje para fazer isso com você, te chacoalhar, te fazer visitar ao passado, não para te machucar, não para te ferir, mas para você ser curado daquilo que te feriu, você esquecer, porque Ele quer te fazer crescer. Ele quer te fazer crescer. Ele quer te fazer crescer. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Agora perceba, quando José vai levar os seus filhos para receber a bênção do seu avô Jacó, porque tinha essa cultura do avô abençoar os netos, abençoar os filhos antes da sua morte. Jacó está velho, acamado, prestes a morrer. José aproveita a oportunidade e vai levar os filhos até ele. Chegando diante de Jacó, Jacó pega a mão direita e coloca sobre a cabeça do caçula Efraim. E quer consagrar o caçula como primogênito e dar sobre ele a bênção da primogenitura. José não aceita, não, pai. O senhor está fazendo errado. Pega a mão do pai e coloca sobre a cabeça do mais velho, Manassés. Jacó vai lá, não, eu sei o que eu estou fazendo, porque o menor sobressairá ao maior, e o maior vai ter que servir o menor. Aparentemente, quem está recebendo essa bênção da primogenitura aqui, ficaria lisonjeado. É uma bênção. Isso aqui traz alegria, traz paz, traz regozijo, traz calmaria, traz esperança sobre o futuro. Porém, há uma grande responsabilidade que recai agora sobre a cabeça do caçula, que seria a responsabilidade de Manassés, mas a responsabilidade agora de dar continuidade ao legado dos patriarcas recai sobre Efraim. É Efraim agora que tem que dar continuidade ao legado de Abraão, fé. É Efraim que tem que dar continuidade ao legado de Isaac, riqueza e prosperidade. É Efraim que tem que dar continuidade ao legado de Jacó, príncipe. É Efraim que tem que dar continuidade ao legado do seu pai José, que governou com dignidade e honestidade e integridade. Olha o peso da responsabilidade. E Efraim tenta, ele ensina, ele mentoreia, ele conduz os seus filhos a honrar e a valorizar o legado deixado pelos seus pais. Mas as coisas nem sempre saem da forma que nós queremos, da forma como nós desejamos. Dentre os filhos de Efraim, tem dois que se destacam, e foi proposital eu pedir para você repetir alguns nomes. Os dois primeiro foram Ezer e Eliade.
tesouro e testemunha. Esses dois rapazes, sendo ensinados, orientados, mentoreados por Efraim, eles descem a uma terra por nome de Gate, terra dos filisteus, para roubar os gados dos filisteus. Os filisteus os pega em flagrantes e os mata de forma cruel, sem dor, sem piedade. A notícia chega até Efraim, que chora amargamente pela atitude dos seus filhos. Primeiro, Efraim chora porque ele perdeu seus filhos. Nenhum pai quer perder os seus filhos, ainda que seus filhos estejam no caminho errado. Eles não querem que os seus filhos morram antes que eles. Então ele chora amargamente porque, ainda que eram ladrões, eram seus filhos. Segundo motivo em que Efraim ele está chorando de forma amargosa, de forma amargurada, é a forma como seus filhos são mortos. Eles são mortos como delinquentes, como ladrões. Quando um filho morre, deixando um legado positivo, o burburinho, a notícia da sociedade é: morreu, mas vai fazer muita falta. Morreu, mas, olha, deixou o pai, os pais com muito orgulho. Morreu, mas olha que pessoa boa que foi no mundo. Agora, quando os filhos morrem, deixando um legado negativo, morreu, mas morreu tarde demais. Morreu, mas não vai fazer falta nenhuma. Morreu, mas que bom que essa peste desapareceu. Assim vai parar de dar trabalho para os pais e para a vizinhança e para toda a sociedade. Bandido bom é bandido morto. Mas o terceiro motivo por que Efraim chora é porque não foram apenas filhos, não foram apenas a forma como os filhos morreram, mas porque esses dois, pela forma como morreram, está envergonhando o legado deixado por Abraão, por Isaac, por Jacó e por José. É nessa hora que Efraim fala: eu não pedi a bênção da primogenitura, eu não pedi essa responsabilidade, a responsabilidade estava sobre Manassés, mas eu recebi e estou sendo uma vergonha para os patriarcas, estou sendo uma vergonha para os meus pais. Aí a Bíblia diz que os seus familiares vêm de terra longínqua para tentar consolar, e nada foi capaz de consolar Efraim. O futuro dele já não existia. O presente dele já não tinha vida, mas sim um estado de vegetação, um estado vegetativo, a ponto dele deitar-se com sua esposa, a sua esposa gerar e dar à luz a um novo filho, que fala de recomeço, fala de esperança, fala de você depositar aquilo que você deseja para o futuro, nesse ser que nasce. E ele mostrar toda a insatisfação no nascimento dessa criança. Quando ele vai consagrar a Deus, Natan, ele estende essa criança aos céus e mostra toda a sua insatisfação no nascimento deste ser. E diz: o seu nome será Berias. E Berias, pastor Sângelo, significa desgraçado, fracassado, desventurado. Efraim está dizendo que não tem prazer no nascimento desta criança. Mas perceba que ele está pegando uma tragédia do passado, transportando para o seu presente e comprometendo todo o seu futuro, culpando alguém de algo que não era culpado, responsabilizando alguém de algo que não era responsável. A forma como ele consagra o seu filho, ele está dizendo: nasceu mais um para envergonhar essa família, nasceu mais um que vai morrer como bandido, como ladrão, nasceu mais um para trazer à tona, mais uma vez, o fracasso existencial dessa família. Eu não tenho prazer no seu nascimento. Você é um desgraçado, você é um fracassado, você é um desventurado. O seu nome é Efraim e o seu nome é Berias. E o texto continua dizendo: e ele lhe deu esse nome porque as coisas iam mal na sua casa. Isso aqui é muito forte, porque parece que Efraim não tem noção do significado do seu nome. E não tem noção do significado do nome do seu irmão. Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez crescer. Deus me fez prosperar. Porque ele não está conseguindo esquecer de uma tragédia que aconteceu na sua família. Ele tentou, ele fez a sua parte, mas agora ele está comprometendo toda a sua geração, toda a sua árvore genealógica, dando um nome pejorativo de destruição.
que poderia comprometer como uma sina para todos aqueles que viriam após Berias, pelo simples fato de não se resolver com o seu passado, fazer do seu passado como se fosse uma nuvem que estava sobre ele e nunca mais sairia dele. Efraim é o protótipo de pessoas que não conseguem se resolver com o seu passado e fica comprometendo o seu presente e comprometendo todo o seu futuro. Efraim é o exemplo de pessoas que entraram aqui, que não deram certo em um relacionamento e agora fica comprometendo a sua vida a uma vida de infelicidade, porque tem medo de se arriscar. Não estou dizendo para você ser um leviano, e nem fazendo apologia ao divórcio, e nem quero pregar sobre isso aqui, porque tem uma igreja para pregar sobre essas questões, tem um pastor para pregar sobre essas questões doutrinárias. Mas eu estou falando com pessoas aqui que por uma experiência ruim, negativa no passado, por ter entrado em um relacionamento abusivo, por ter entrado em um relacionamento onde foi agredido, agredida, um relacionamento onde não foi amado, não foi valorizado, não foi amada, não foi valorizada, agora tem medo de se arriscar, porque acham que todos os relacionamentos que for entrar, se tentar mais um relacionamento, vai dar errado novamente, vai sofrer de novo. Pessoas que estão com medo de colocar em prática um projeto da empresa, porque faliu um dia, porque deu errado um dia, saiu lá do Brasil porque as coisas deram errado, aí chegou aqui nessa nação, está se submetendo a ser escravo do trabalho, trabalhando constantemente para os outros. Deus já colocou um projeto no coração de iniciar o seu próprio negócio, de iniciar a sua própria empresa, mas de repente, quando vai colocar em prática, lembra que faliu uma vez, não conseguiu administrar bem, e aí isso vem como um karma, dizendo, vai dar errado novamente. Pessoas que sofreram no passado, transportam esse sofrimento para o presente, e está sempre dizendo, vai dar errado de novo, não vai dar certo, eu vou fracassar mais uma vez. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, Efraim, está na hora de você esquecer daquilo que eu mesmo já esqueci, e já joguei no esquecimento. Efraim, esqueça a tragédia do passado, viva o presente, porque eu estou querendo escrever com você uma história de glória no seu futuro. Levante uma das suas mãos, por gentileza, porque o Senhor trouxe alguém aqui para dizer à sua alma, pare de ficar apegado ao passado, desapega do passado, desapega da tragédia, desapega do luto, desapega da dor, desapega da rejeição, desapega do trauma e comece a viver a vida que eu preparei para você viver no tempo presente. Levanta uma das suas mãos, levanta melhor as duas. Coloque sobre a sua cabeça, coloca. Diga comigo assim, Deus, diga alto, Deus, eu estou ouvindo. Diga alto, eu estou ouvindo a tua palavra e entendendo que eu preciso me libertar do meu passado para viver o presente e construir o futuro. Diga, Deus, sozinho, até hoje, eu não consegui me libertar do meu passado, mas nessa noite, eu te peço, leva cativa a minha mente ao Senhor e me ajude a desapegar daquilo que me impede de viver no presente e me impede de construir um futuro de vitória, um futuro de glória, porque eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva, eu quero ter o que o Senhor quer que eu tenha, eu quero construir um futuro de glória que o Senhor já preparou para a minha vida. Efraim, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Aleluia. O grande problema é que às vezes nós somos teimosos e insistimos em lembrar daquilo que o próprio Deus esqueceu. Nós somos teimosos e insistimos em dizer não para as oportunidades do presente, porque coisas no passado deram errado. Você precisa entender.
Que não é porque deu errado no passado que vai dar errado no presente. Não é porque você fracassou no passado que vai fracassar no presente. Não é porque você não teve sucesso no passado que você agora está fadado a viver uma vida de insucesso e fracasso a vida toda. Não! A vida não é só de derrota. A vida não é só de fracasso. A vida é sim de tentativas. Há coisas que dão errado. Há momentos que dão errado. Há momentos que fracassam. Mas há momentos que dá certo. Há momentos que você tem sucesso. Há momentos que você tem êxito naquilo que você tenta. E tenta com Deus dessa vez. Tenta com Jesus dessa vez. Tenta com o Senhor que está dizendo para a sua alma: desapega do passado, porque eu estou contigo no presente e vou te ajudar a construir um futuro. Ô glória! Pega na mão de alguém aí do seu lado. Pega. Me ajuda a ser profeta, me ajude a ser profeta. Olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dela. Olhe, tá olhando? Diga assim para ela: desapega. Desapega da tragédia. Desapega da dor. Desapega do que deu errado. Vai para cima. Você está em uma estação nova. Você está em um ciclo novo. Você está em um tempo novo. Não é tudo que deu errado no passado que dará errado no presente. Arrisca, tenta mais uma vez, e com Deus dará certo para a sua glória. Aleluia, aleluia. Mas eu preciso tratar dessa criança aqui, Berias, que não pediu para nascer, mas nasceu. Que não pediu para vir ao mundo, mas veio. E eu preciso tratar dessa criança porque por trás de todo adulto infeliz existe uma criança ferida. Por trás de todo adulto infeliz existe uma criança ferida. Uma criança que não recebeu uma festa quando nasceu. Uma criança que no seu nascimento, ao invés de receber palavras de bênçãos, recebeu palavras de maldição. Fracassado, desventurado, derrotado, desgraçado, desprovido da graça. E pode ser que eu esteja falando hoje com um adulto infeliz por causa da sua infância, que descobriu há tempos que foi vítima de inúmeras tentativas de aborto, porque os pais não tiveram prazer em saber da notícia que estava carregando um filho no ventre. Por um milagre você nasceu, por um milagre você veio ao mundo. Onde os pais descontaram todas as suas frustrações e decepções da vida em você. Se embriagava e ao menos sem um motivo te espancava. E palavras de maldição foram deliberadas. Não vai ser nada, vai ser infeliz. Não vai construir nada, não vai chegar a lugar nenhum. Alguém que pelas palavras maldizentes de pais, parece que o diabo aproveitou dessas palavras, tomou posse e começou a entrar no seu caminho para atrapalhar a sua jornada de vida. E tudo o que você faz hoje dá errado. Entra em relacionamentos e relacionamento dá errado. Tudo que você investe parece que não flui, não acontece. Estou falando com um Berias em existência aqui, que nasceu para dar errado, chegou aqui onde tudo está dando errado, situações traumáticas, uma família totalmente disfuncional, foi abusada por parentes, e até hoje você não contou para ninguém, mas isso como trauma está na sua mente, e de vez em quando você vive o passado como fantasma, e faz você sentir as dores daquele dia. Faz você sentir a angústia daquele dia, a tristeza daquele dia. Você sente a pressão daquele dia. E isso de alguma forma tem atrasado o seu caminho, tem atrasado a sua vida, tem atrasado o seu progresso, tem atrasado as suas conquistas. Porque esses traumas na sua alma têm fechado portas, têm te travado, têm bloqueado você como ser humano. Um Berias em existência que não teve festas de aniversário. Ao contrário, só recebeu palavras malditas. Que de alguma forma entrou dentro do seu coração, da sua alma, e te levou a ter crenças limitantes.
te levando a esse sentimento de alguém que é fracassado, te levando a esse sentimento de alguém que é derrotado, te levando a esse sentimento de alguém que não vai chegar a lugar nenhum, levando você a esse sentimento de alguém que não vai conquistar nada, que você pode até tentar, mas sempre vai correr dando voltas e não vai chegar a lugar nenhum por conta de situações traumáticas. Um Berias em existência que está a me ouvir aqui, um adulto infeliz, porque existe uma criança ferida dentro de você. E enquanto você não encontrar essa criança ferida para sará-la, você vai continuar ferindo pessoas, você vai continuar machucando pessoas, você vai continuar ferido e vai ferir, vai continuar machucado e vai continuar machucando, vai continuar bloqueado e vai bloquear pessoas, vai continuar travado e vai travar pessoas, travar o seu caminho. Mas Deus te trouxe nessa noite para te levar a criança que está ferida, escondida em você, e dizer para a sua alma: de fato, você não pediu para nascer nessa família problemática. De fato, você não pediu para nascer naquela localização da sua origem. De fato, você não pediu para nascer nessa família disfuncional. Você não pediu para nascer em meio àquela vizinhança que te abusaram. Você não pediu para nascer em um ciclo de comunidade que te levou a uma escola onde te diminuíram, te colocaram para baixo, liberaram palavras que te machucam, te ferem, te colocam para baixo. Até os dias de hoje você não pediu para nascer, você não pediu para vir ao mundo, mas nascer foi um propósito dos céus. Você nascer foi um projeto aqui no céu. Você ter passado pelo que você passou, eu não desejei, eu não queria, mas eu permiti pelas circunstâncias da própria vida do seu nascimento. Mas não porque eu desejei, não porque eu sempre quis, não porque eu tive prazer no seu sofrimento. É que eu precisava que você tivesse uma história para você ajudar outras pessoas. Eu queria que você tivesse uma história para curar outras pessoas. Deus trouxe algumas crianças feridas aqui para dizer: é tempo de você ser curada, é tempo de você ser sarada. Está na hora de você ser curado. Está na hora de você se curar daquilo que te paralisa. Está na hora de você se curar daquilo que te bloqueia. Está na hora de você se curar daquilo que te limita. Oh, Berias, de fato, você não pediu para viver toda essa história de dor. Você não pediu para viver tudo aquilo que te fere. Você não pediu para viver tudo aquilo que te machuca, mas viveu. E agora? O que fazer? Mudar o nome? Mudar o nome não vai mudar a história. Mudar o nome não vai apagar o passado. Mudar o nome não vai apagar as tragédias existenciais. Mudar o nome não vai apagar o que você viveu. Ao invés de mudar o nome, eu vou mudar daqui para frente. Eu vou mudar após mim. O meu pai quis paralisar a história dele em mim, levando a partir de mim uma história de tragédias, de fracassos e de insucessos. Mas eu posso mudar a partir de mim. Deixa eu chamar Deus para a minha história. A Bíblia diz que Berias deitou-se com sua esposa. Ela gerou filhos. E um dos seus filhos, ele levanta os céus e o consagra dizendo: meu filho, seu nome é Refa. Refa quer dizer cura. 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 Porque você precisa entender que você não é a dor que fizeram com você. Você não é o ressentimento que fizeram com você. Você não é a mágoa que fizeram com você. Você não é essa pessoa ansiosa que fizeram com você. Você não é essa pessoa cheia de traumas que fizeram com você. Você não é o abuso que fizeram com você. Você não é essa pessoa infrutífera que fizeram com você. Você não é essa pessoa estéril que fizeram com você. Você não é essa pessoa adoecida na alma que fizeram com você. Você é o que Deus fez você para ser. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a coroa da criança
criação do eterno. Você é o que Paulo disse a respeito da igreja: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu profetizo que Refa venha nascer na sua vida a cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura. O Senhor acaba de falar na minha alma: se essa igreja adorar nos próximos 40 segundos, eu visito a alma de alguém com cura. Quem vem na adoração? Quem vem na adoração comigo? Tem glória nos seus lábios? Diga glória. Tem aleluia nos seus lábios? Diga aleluia. Vem, 40 segundos. Glória, 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 glória. Olha a cura te visitando agora. Olha a cura de Deus te visitando agora. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor. Egito, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, meu Deus, e põe teu azeite minha dor. E restitui e leva minhas águas tranquilas. oh glória, oh glória, Senhor, aleluia, e refrigera minha alma. E restitui, meu Deus, meu Deus, restitui. glória. Segura, segura, porque a sua origem não pode lhe definir. Eu vou repetir: a sua origem não pode lhe definir. O lugar em que você nasceu não pode lhe definir. A família disfuncional de onde você veio não pode lhe definir. O que aconteceu na sua infância e no seu passado não pode lhe definir. Os traumas que você carrega até hoje não pode lhe definir. Você não pode ser definido por pessoas. Você não pode ser definido por localidade. Você não pode ser definido pela sua infância sofrida. Quem te define é a palavra de Deus. Eu não sou o que fizeram comigo, eu sou o que Deus fez. Eu não sou o que fizeram com a minha alma, eu sou o que Deus disse a meu respeito. Mas a Bíblia diz, pastor, que você é pecador. Eu sou pecador, mas sou amado. Eu sou pecador, mas Ele me chama de filho. Eu sou pecador, mas sou dele. Eu sou do meu amado, Ele é meu. Você não pode ser definido pelo seu passado. Você é definido pelo propósito de Deus na sua vida. Você recebe essa cura? Levanta a sua mão e diga, coloca sobre a sua cabeça, coloca. Diga: Deus, eu recebo esta palavra. Diga: Deus, eu aceito não ser o que fizeram comigo. Eu aceito ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu aceito que Refa seja gerado na minha vida. Eu recebo a cura. Eu recebo a cura. A cura. A cura. Esteja livre para viver. Esteja livre para conquistar. Esteja livre para construir o seu futuro. O inferno não pode mais e não tem mais poder de usar do seu passado, das tragédias, dos traumas que você carrega para te limitar, para te atrasar, para bloquear a sua vida, porque Deus está lhe visitando com cura na sua alma. Oh, glória a Deus. Você sabia que existem pessoas que tem problemas na sua sexualidade por causa do seu passado, por causa de tragédias? Existem pessoas que, mesmo amando a sua esposa, capaz de dar a vida por ela e pela sua família, não consegue ser fiel por uma deformidade no seu caráter, por conta da sua infância.
Existem pessoas que lutam contra a homossexualidade porque carrega traumas da infância. Não queria ser da forma que é, não queria ter o desejo que tem, não queria ter o sentimento que tem. Principalmente quando carregam e conhecem a verdade. No quarto escuro ele grita dizendo: eu não queria ser assim, eu não queria viver assim, eu não queria carregar isso comigo. Mas carrega por conta de traumas. Você sabia que existem pessoas que não conseguem estar bem financeiramente por causa do seu passado, por causa da sua origem? Um espírito de miséria o acompanha, a sua alma o limita, a sua crença limita. Isso por conta do passado. Existem pessoas que elas se sentem indignas. Isso aqui é muito forte. Existem pessoas que não se sentem dignas de prosperar, de ter uma vida melhor, por conta do seu passado. As coisas começam a acontecer na vida dela, ela se inferioriza, dizendo: não é para mim, porque os meus pais sempre viveram uma realidade da minha. Então, elas não autorizam a bênção de Deus na sua vida por conta do seu passado. Existem pessoas que lutam com deformidade na sua alma, no seu caráter, por conta de violências no passado, por conta de terem visto o pai agredir a mãe, e parece que isso reflete na sua vida, e de vez em quando, se não tomar cuidado, acaba agredindo o seu cônjuge, e carrega isso como uma doença na sua alma. Eu estou profetizando, receba se você quiser. Se há um anelo na sua alma, se há um desejo na sua alma por cura, por ser mudado, por ser transformado, receba essa cura na sua vida, para que a sua vida mude, para que a sua mentalidade mude, para que a sua alma mude. E o Senhor está te autorizando a viver uma vida nova. Desapega. Você não pode ser o que fizeram com você. Você não é essa pessoa agressiva que fizeram com você. Você já nasceu de novo. Você já nasceu em Cristo. E infelizmente tem muita gente que nasceu de novo, nasceu em Cristo, mas ainda continua com o seu caráter e com a sua alma deformada. É porque precisa ser curada, precisa ser diagnosticada espiritualmente. E o que eu estou trazendo aqui hoje é um diagnóstico para a sua alma. E lhe apresento o Refa, que o Deus de cura visite a sua alma, visite o seu caráter, traga a perfeição do caráter de Cristo, e você não precise mais viver essa guerra contra a sua sexualidade. Você é quem Deus fez você para ser. Se fez macho, você é macho. Se fez fêmea, você é fêmea. Se fez homem, você é homem. Se fez mulher, você é mulher. Você não precisa carregar o que fizeram com você no passado. Seja livre. Seja livre. A cura. A cura. A cura. Oh, glória a Deus. Um outro filho de Berias, ele não podia mudar o passado, mas podia mudar o presente e construir o futuro. Então ele convida a Deus pedindo cura. Seu nome vai ser Refa. Mas o segundo filho que ele pede, que tem um significado incrível, está aqui. Taã. Ele diz: meu filho, seu nome vai ser Ladã. Ladã significa colocar as coisas em ordem. Berias estava cansado de bagunça. Ele entendeu que a bagunça ficou até o seu pai, até Esa e Eliade. A partir dele, nada mais seria bagunçado. Ele está dizendo: Deus, coloca as coisas em ordem, coloca as coisas em seu devido lugar. Um dia não foi bagunçado assim. Há um legado de Abraão, de Isaac, de Jacó. Há um legado de José.
As coisas foram mais organizadas, mas parece que um vento soprou, tirou as coisas dos seus devidos lugares e fez uma bagunça em existência. Aí ele fala: meu filho, o seu nome é Ladã. Colocar as coisas em ordem. Receba isso se você quiser. O vento que soprou e tirou as coisas dos seus devidos lugares e bagunçou toda a sua vida, bagunçou as suas emoções, bagunçou os seus sentimentos, bagunçou os seus relacionamentos, bagunçou as suas finanças, bagunçou áreas extraordinárias da sua vida. Está na hora do vento de Deus soprar para organizar e colocar as coisas em seu devido lugar. O que foi e é para estar, vai voltar para estar no lugar que é para ficar. E o que está, que nunca era para ter chegado, vai ter que sair na autoridade do nome de Jesus, porque Ladã vai nascer e Deus vai colocar as coisas em ordem. Pegue na mão de alguém, pegue na mão dele e diga para ele e para ela assim: ó, esse ano é ano de organização, é ano das coisas voltarem aos lugares que nunca deveriam ter saído. Você está preparado para viver a restituição de Deus? Você está preparado para receber de Deus aquilo que se perdeu? O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E se essa igreja clamar nos próximos 30 segundos, o Senhor lhe visita com restituição. Com restituição. Com restituição. Que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que amei. Pede para Deus de volta aquilo que lhe pertence, aquilo que é teu. Não aceite a bagunça, pede de volta. E leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E restitui. Mas por que Deus vai fazer Ladã nascer na sua vida? Porque primeiro Ele vai curar, mas Ele não cura por curar, Ele cura por um propósito. Deus precisa te curar para que você seja a ferramenta de cura para alguém. Deus te cura para curar, Deus te sara para sarar, Deus te liberta para libertar, Deus te transforma para transformar. Se prepare para você ser um agente de transformação, um agente de cura. Eu não sei se você já parou para pensar e em escrever a sua história, mas pode ser que a partir de hoje o Senhor está liberando o dom da escrita para alguém. Eu posso estar falando com alguém aqui que a sua história vai se tornar um best-seller nacional e até mundial. Eu posso estar falando com alguém aqui que as lições da sua vida podem alcançar diversos lugares do mundo, mas Deus hoje está dizendo: eu trago organização para a sua vida, e a tua história vai edificar e transformar a vida de muita gente, a vida de muita gente. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: se você crê, toma posse. Se você crê, adore. Se você crê, glorifica, porque Deus está te visitando com organização, aleluia. E eu encerro aqui agora, porque o último da genealogia de Berias é um rapaz que nasce lá no Egito. O nome dele é Oséias, que significa salvação. Mas no deserto, em direção a Canaã, quem está prestes a viver uma nova história não pode continuar com o mesmo nome. Moisés chama de canto e diz: Oséias, você tem um potencial para líder. A partir de hoje, ninguém mais vai te conhecer como Oséias, nome egípcio. A partir de hoje, as pessoas lhe conhecerão como Josué. Josué significa Salvador. Em hebraico,
a referência ao mesmo nome, Yeshua, Yoeshua, Jesus. Jesus, ele é a manifestação da graça de Deus que vai além de Salvador. Paulo disse a Tito no capítulo 2, o versículo de número 11, porque a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça que se foi manifestado foi Jesus. Graça, Jesus, graça, Jesus, graça, Jesus, graça, Jesus. E o último da genealogia de Berias, Josué, graça, graça. O pai disse para Berias, desgraçado, mas o último da sua genealogia, graça. O pai diz, desgraçado, mas o último da sua genealogia, graça. O pai disse, desgraçado, mas o último da sua genealogia, graça. Ai, meu Deus do céu, eu não sei se você entende isso, mas eu fico maravilhado com esse texto, porque eu era um Berias, nasci em uma família disfuncional, não conheci o meu pai, não sei como ele era. A única história que eu tenho do meu pai é que ele morreu tentando tirar a vida da minha mãe, e a sociedade o matou em público. Por ter nascido em uma família disfuncional, acredito que isso influenciou nas minhas decisões e nas minhas escolhas. Na adolescência eu fui para o crime, assalto à mão armada. Eu tenho uma cicatriz de 19 pontos na barriga, eu tenho uma bala alojada no corpo. Mas um dia, eu estava numa esquina, lá na cidade de Porto Seguro, na Bahia, tramando um novo assalto a fazer. Um rapaz que fazia parte da mesma quadrilha de assalto que nós, pastor Sângelo, que há 2 semanas antes tinha entrado na lei de crente, tinha se convertido ao Evangelho, o Henrique, que hoje é pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus lá na Bahia, ele ia passando. Quando ele estava adiante, ele para e me chama pelo apelido. E se você rir, depois a gente conversa. Ele fala, Buiú, tem gente rindo, vamos falar depois. Vem aqui, eu vou até o Henrique. Quando eu chego até ele, ele fala, Jesus te ama. Tem uma obra na sua vida. Quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele olha para o revólver na cintura, pastor Eliseu, e diz, ele quer trocar este revólver por uma Bíblia e te fazer um pregador do Evangelho. Ele quer te usar. Ele quer te encher do Espírito Santo. E naquele dia o Henrique começou a falar de Jesus de uma forma tão linda para mim, que os meus olhos lacrimejaram, e eu acho que ele percebeu. E ele me propôs um desafio dizendo, não mais pelo apelido, ele me chama pelo nome. Fábio, experimenta Jesus por 2 semanas. Se você não gostar, desista dele depois. E eu disse, o que é que eu faço? Ele, levanta suas mãos e repita essa oração comigo. E eu na rua, levantei as mãos, fiz a confissão de pecador, repeti a oração com o Henrique para experimentar Jesus por 2 semanas, Pedro. E eu experimentei por 1, 2, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 16 anos. E eu não consigo deixá-lo por nada, porque Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu necessito. Uma história de desgraça, que era para ter uma trajetória desgraçada, encontrou a graça, a pessoa do Cristo no caminho, e a vida foi transformada. Oh, glória a Deus! Eu estou profetizando isso na vida de alguém que está me ouvindo aqui hoje. Jesus vai encontrar você, Jesus vai encontrar o seu ente querido, Jesus vai encontrar alguém da sua família, e a história, a trajetória que era para ser de tragédia, de fracasso, será uma história cheia da graça de Deus. Levante uma das suas mãos e libere uma palavra de louvor ao Eterno, porque enquanto você adora Ele, Ele visita a tua vida agora, Ele visita a tua casa agora, Ele visita a tua família agora. A graça que me encontrou vai te encontrar, a graça que me encontrou vai encontrar a tua família. Você não vai sofrer com o passado, você não vai sofrer com os traumas que você carregou até hoje. A graça de Jesus no final da sua história será glorificada, exaltada. O Cristo será adorado através da tua história de vida. Oh glória! Eu era um Berias, tinha tudo para dar errado. Você era um Berias,
tinha tudo para dar errado, mas Jesus apareceu no nosso caminho, e a história que tinha tudo para dar errado deu certo. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu estou dizendo para alguém: você dará certo, você dará certo. O inferno disse: eu vou atrapalhar a vida dele, eu vou atrapalhar a vida dela, mas Deus do céu apontou para você e disse: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pega na mão de alguém, pega na mão dele, pega na mão dela, pega. Olha para ele, olhe para ela, mas olhe como profeta agora, de verdade, e diga para ele e para ela: vai dar certo, 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 vai. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vai dar certo, vai dar certo. Se coloque em pé, porque eu estou pregando para uma igreja que dará certo. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, Vai dar certo, meu pastor. Vai dar certo, pastora Alessia. Vai dar certo, Sara. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família clama o santo nome de Jesus. Oh, declare. Declare pelas ruas. Jesus está chegando na história de Algumerias aqui hoje. Vai dar certo. Pastor Eliseu, vai dar certo. Você vai dar certo, Zé. Oh, glória. Aurélia, vai dar certo. O Alejandro, vai dar certo. Pedro, vai dar certo. O Marcos, vai dar certo. Dayana, vai dar certo. Oh, glória. O nome de Jesus. Glória. O Samuel, vai dar certo. Então Ele vai dar O Daniel, vai dar certo. Aleluia. Tua família clama o santo nome Jesus. Oh, clame, porque esse nome é cura. Esse nome é poderoso. Esse nome destrói cadeia. É poderoso, teu nome é vida. Meu Deus. Destrói cadeias, Meu Deus. dissipa as trevas, incendiar. Deixa eu orar com você. Eu preciso orar com você, que foi o alvo desta mensagem. Uma palavra, uma frase, alguma coisa falou com você. Preste muita atenção. Pastor, edificou a minha fé, trouxe informações, gostei da história, muito bom, mas nada falou comigo, eu não precisava. Fica no seu lugar. Mas pastor, não precisava tanto entender o que estava acontecendo comigo, conhecer um pouco do meu passado. Eu quero tomar posse de tudo que foi falado, das profecias que foram liberadas. Sai do seu lugar e venha até o altar, porque eu quero orar com você. Mas vem agora. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Isso, pode vir. A palavra foi liberada no altar a gente toma posse dela. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pode vir, sem constrangimentos. Venha colocar aqui no altar de Deus o seu passado. Venha pedir a cura de Deus para a área que você precisa. Venha, 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 venha.
Venha colocar diante de Deus o que é que te paralisa, o que é que te trava, o que é que te limita. Esse é o seu momento agora, porque eu não conheço a sua história, mas você conhece o que é que te trava, o que é que te bloqueia, o que é que te limita. Você sabe o que é que você passou, mas é no altar de Deus agora que você vai falar. Chame pelo nome, chame pelo nome. Qual é o trauma? Chama ele pelo nome. O que é que te paralisa? Chame pelo nome. O que é que te bloqueia? Fala para Deus. Ele não vai ficar indiferente com você, Ele vai te entender. Ele não vai fazer chacota, zombaria. Deus não é alguém que vai fazer bullying com a sua história de vida. Ele vai te abraçar, vai te curar e vai fazer você tomar posse do que foi liberado para a tua vida. E eu te dou a oportunidade agora, nos próximos minutos, para você falar com Ele. Olha isso aqui, glória a Deus. Pode falar, minha irmã. Pode colocar no altar de Deus. Pode colocar no altar de Deus. Esse é o seu momento. Fala: Deus, foi o abuso. Deus, foi as palavras do meu pai. Foi a forma como eu fui Chame pelo nome. Chame pelo... Diga o que é que te perturba. O que é que aparece como um fantasma que te atrapalha de viver no presente, que vem no presente como algo que ainda te machuca, que te fere, que te paralisa. Chame pelo nome agora. Traga a sua memória, traga a sua memória, traga a sua memória e diga: eu não quero mais sofrer com isso, é por isso que eu coloco no seu altar. Eu não quero mais sofrer com isso, é por isso que eu lanço sobre o Senhor, como está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então lance os traumas, lance as dores, lance as feridas, lança o seu passado sobre Ele. E eu deixo você lançar sobre Ele agora. Vai, fala, 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 fala. Oh, glória, fala. Declare pelas ruas. Declara aí agora. O nome de Declara o nome de Jesus sobre esse passado. Sobre a escuridão Ele Pastor Sângelo, me ajuda a orar pelas suas ovelhas aqui. Oh, glória a Deus. Sobre tua família, aleluia. clamo o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clamo o santo nome de Jesus. É o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome de Jesus. Declare, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, sobre o santo nome de Jesus. O nome dele é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Só o padzinho comigo aqui do teclado. Fecha os teus olhos. Obreiros, intercessores, fiquem atentos.
Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Estamos entrando em guerra espiritual agora. Porque eu quero ir contra este mal. Maldito você que está usando do passado infeliz desta pessoa para oprimi-la, para escravizá-la, para deprimi-la. Você foi identificado. O maldito, você que opera na mágoa, na falta de liberação de perdão, e faz essa pessoa se tornar uma pessoa infeliz por conta do rancor. Você foi identificado e desmascarado. E é na autoridade do nome de Jesus que eu vou contra você e te ordeno, não resista. Você que é o motivo de toda a raiz de amargura, de todo bloqueio espiritual na vida dessa pessoa. Você está neutralizado em todas as suas ações hoje e agora, e na autoridade do nome de Jesus, eu lhe ordeno: sai, sai, sai. Você que tem tentado atrapalhar o caminho dessa pessoa, você que tem bloqueado as emoções, os sentimentos, você que tem bloqueado o futuro desta pessoa, levando ela a uma vida de infelicidade, de amargura, de tristeza, de dependência, codependência emocional. Você que tem levado ela a uma depressão profunda, você que tem levado e soprado nos ouvidos dela o suicídio. Eu vou contra você agora na autoridade do nome de Jesus. Você não tem mais legalidade. Nós não damos mais legalidade como igreja para você. E na autoridade do nome de Jesus, eu te ordeno: saia dos traumas dessa pessoa, saia da infância dessa pessoa, saia da adolescência dessa pessoa. Sai agora em nome de Jesus, porque não há maldição liberada por pais, não há maldição liberada por pactos, não há maldição liberada por rituais que resista à autoridade do nome de Jesus, porque Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. E é na autoridade do nome de Jesus que eu te ordeno: sai, sai, sai. Levanta a mão, meu irmão. Seja livre, 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 seja livre. Eu estou ouvindo barulhos de correntes quebrando, eu estou ouvindo barulhos de algemas se abrindo, eu estou ouvindo barulhos de cárceres se abrindo, e Deus está dizendo: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Só os livres com as mãos levantadas celebre ao Senhor, adore ao Senhor. Só os livres, curados, sarados. Só quem tem uma alma sarada, seja livre para celebrar, glorificar, adorar o Rei da Glória.